Perdão. Pronto, ok. Estou Beleza, vendo. beleza. Bom, a gente vai começar agora a explicar primeiro a estrutura do site, porque quando a gente vai fazer monetização, ou a gente vai rodar anúncios, o site tem que estar estruturado de uma forma que permita que esses anúncios sejam visíveis, né? E também que permita não só que sejam visíveis, mas que tenham uma performance muito boa, porque no final o objetivo é gerar dinheiro com o site, né? Ou gerar dinheiro com anúncios. Então, enquanto melhor posicionados estejam nesses anúncios, enquanto a navegação do site seja super fácil para o usuário, seja amigável para o usuário, é melhor. Então, especificamente para sites que vão rodar anúncio, a gente utiliza uma estrutura específica. Pode variar? Pode, mas de um início a gente utiliza essa estrutura, né? Então, a gente tem uma homepage, né? Que basicamente é a primeira página onde a gente tem as informações gerais do site, né? A homepage somente tem que ser mais limpa, dinâmica, fácil de navegar. Depois a gente tem as categorias, que são as páginas onde se concentram todos os artigos, né? Então, por exemplo, se a gente entra numa página de notícias, a gente vai ver esportes, economia. Então, esportes, economia, política, essas páginas são as categorias. Depois a gente tem as páginas legais, que sempre temos que ter dentro do site, que são as páginas que falam sobre nós, sobre o site, né? Quem somos, qual é a nossa visão, a nossa missão, políticas de privacidade, termos e condições, políticas de cookies, e essas três são extremamente importantes para a Google quando a gente for rodar anúncio, porque dentro dessas três políticas a gente coloca que o nosso site é feito para rodar anúncios de AdSense, que ele vai coletar alguns dados dos usuários para a gente conseguir otimizar melhor o site, né? E por último, a gente tem a página de contato, que é para os usuários, se eles quiserem entrar em contato com o site, eles terem uma forma de fazer isso, né? E por último, a gente tem os artigos. Os artigos é todo o conteúdo que o usuário que entra no site vai consumir. Então, dentro de cada categoria, a gente vai ter os artigos. E aqui, eu falei, né? É o conteúdo onde o usuário vai gastar a maior parte do tempo, porque eles vão estar lendo e consumindo essas informações. E a gente tem vários tipos de artigo, que são também estruturas de como a gente coloca as informações. Essa informação aqui é muito importante porque, dependendo de como esteja estruturado o artigo, a gente vai reter mais o usuário no site, ou seja, o usuário vai ficar mais tempo lendo e, portanto, mais tempo visualizando anúncios, que é o que a gente quer, né? Então, esses são alguns tipos de artigos, lógico que tem vários outros também, mas aqui temos os how-to, ou seja, passo a passo de como fazer alguma coisa, de como saber alguma coisa. Versus, que seriam comparações. Qual cartão é melhor? Nubank versus Inter, por exemplo. Resenha do produto ou serviço. Análise completa. Que vale a pena comprar o carro A ou esse carro específico? Qual que é a resenha? Notícias ou tendências. Esse daqui é o mais comum utilizado para blogs novos, né? Que não tem uma estrutura específica, mas fala de notícia ou tendência. O que é? O que é IPVA progressivo? Falando de algum produto ou serviço específico para o usuário saber mais informação. Casos de estudo, ou seja, como reduzir 15% do consumo do combustível, baseado em fatos reais de alguma situação. Listicles, esse daqui, tanto o how to como o que é, como o listicles, que seria listas, são artigos que geram muita visualização dos usuários. Então, não sei se você já viu antes 7 melhores rações para cães, 10 melhores. Nossa, super, eu sei.
Aham, exato. 10 melhores batons para a noite. Então, todo que menciona listas de 10 melhores, 15 melhores, 30 coisas, isso chama de listicles. E se você vê ele muito, é porque justamente esses são artigos que me chamam muito atenção para o usuário. E por último, mitos e verdades, que são 5 mitos, blá 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 blá, né? Então, esses são alguns dos tipos dos artigos. Os que mais eu utilizo são o how to, o que é e o listicle. Desses três, mais holistical, justamente por essa captação do usuário. E basicamente, essa é toda a estrutura que tem que ter um site. Até aqui tem alguma pergunta? Só reduzir isso aqui. Não, tô achando ótimo. Perfeito. Então, a gente já sabe tudo que a gente precisa para ter o site, né? Só que agora a gente tem que ir para a prática. Como que a gente coloca tudo isso dentro do site, né? Como a gente cria tudo isso? Onde que a gente cria tudo isso? Para isso, para criar a homepage, as categorias, as páginas legais e os artigos, tudo isso a gente vai fazer dentro do WordPress. Então, quando a gente já tem essa estrutura do site, que a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, tudo isso tem que estar dentro de um desenho, né? A gente não vai só jogar uma página que tenha homepage em branco. Então, a gente precisa de algum desenho, algum formato, algum template para utilizar para o nosso site. Então, esse template chama de tema dentro do WordPress. E aqui é justamente o que eu estava falando. O tema é o formato visual do site. Quais cores ele vai usar? Qual que vai ser o design que a gente vai usar para justamente estruturar todas essas páginas aqui. E... Kátia, sim. Só uma coisa. Você já tem alguns templates que você costuma usar ou você varia? Justa, essa é essa parte aqui. Já tenho alguns templates. E dentro dos templates que eu sei que funciona melhor, eu consigo variar de cada site a cada site, né? Então, o que acontece quando a gente vai criar o site para monetizar com anúncio? Tem alguns templates que são muito bons porque eles já vêm otimizados para otimizar com anúncio. Uma questão muito importante, um parênteses aqui a salientar, é que quando a gente fala de monetizar, que seria colocar anúncios no nosso site, isso significa que o usuário vai entrar no nosso site e vai visualizar anúncios. Só que, se a gente for perceber, um usuário usualmente olha os anúncios, olha o site ou navega na internet pelo celular, certo? Então, a maior parte dos usuários, eles navegam pelo celular. Então, o template que a gente for usar, ele precisa ser responsivo. A palavra responsivo significa que ele tem que funcionar tanto no computador, que a gente chama de desktop, como no mobile, que é o celular. Então, esses são os templates que são otimizados para utilizar tanto no desktop como no mobile. E é isso que a gente precisa para criar o nosso site. Então, aqui a gente tem o GeneratePress, temos Astra, Newspaper, Blocksy, Neve, Kadence. Todos esses são recomendados pela Google para poder criar o site e, por fim, monetizar com anúncios. Eu já criei sites com GeneratePress, já criei sites com Astra, Newspaper, Neve e Kadence. O Blocksy ainda não tive a oportunidade de criar, mas os mais recomendados eu até vou colocar assim... não, acho que não posso... Vou colocar na ordem certa. Dos que você mais gosta. Isso. Então, esses são nessa ordem. Eu gosto de todos por igual, só que alguns têm algumas pequenas variações, né? Então, a gente vai selecionar. Eu acho que eu vou pela neve. Você vai ver por quê. Tudo isso, como a gente configura tudo isso, a gente vai precisar do WordPress para fazer isso. Então, a gente vai fazer isso agora.